Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, leremos os versículos 12 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Amém. Meus irmãos, as Sagradas Escrituras sempre dividem a humanidade em duas partes. A Bíblia fala do joio e do trigo. Fala daqueles que entraram ou entram pela porta estreita e aqueles que vão pela porta larga. A Bíblia fala das ovelhas e dos bodes. A Bíblia fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo vem fazendo desde o primeiro capítulo dessa carta, da carta aos Romanos. Ele divide a humanidade em duas partes. Existe essa primeira humanidade que nós vamos tratar aqui, a partir do versículo 12 do capítulo 5, que é uma humanidade que ele disse que está em Adão. E essa humanidade é formada por judeus e gentios, e todos são pecadores. Essa é a primeira humanidade que é descrita pelo apóstolo Paulo, do primeiro capítulo até a metade do capítulo 3. A segunda humanidade é um grupo que entregou a vida a Jesus Cristo, um grupo que reconheceu que não há como tentar ser salvo por ele mesmo, por sua própria obra, mas confiou a sua vida no sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Na passagem que nós lemos, nós vamos considerar esse contraste. E esse contraste vai ficando cada vez mais nítido. Aqui ele vai expor a pessoa de Adão, mostrando-o como cabeça dessa humanidade que está caída no seu próprio pecado. E numa próxima oportunidade, se Deus permitir, consideraremos o restante dos versículos onde o apóstolo Paulo ele vai descrever o Senhor Jesus como o segundo Adão, como cabeça de uma segunda humanidade, de uma humanidade que está sendo gestada dentro dessa humanidade caída. Jesus Cristo, na tradução que Carlyle fez do hino de Lutero, ele diz que ele destaca Jesus como o homem exato por Deus oferecido. E nós vamos então encontrar o apóstolo Paulo traçando esse contraste, dois Adões, dois cabeças. Adão, no versículo 12, você recebe o pecado. Jesus, no versículo 11, e a partir do versículo 15, ou do final do versículo 14, você recebe a salvação. Diante de Deus,
dizia Thomas Godwin, diretor de um seminário em Oxford: diante de Deus há dois homens, Adão e Jesus Cristo, e todos os outros homens estão pendurados nos cinturões deles dois. Adão representa os perdidos, Jesus representa os salvos. Adão desobedeceu a Deus e levou consigo a raça humana para a morte. O Senhor Jesus obedeceu perfeitamente e levou essa nova humanidade para o céu. São dois cabeças, são dois mundos. Você que está me ouvindo nessa noite, seja aqui neste local ou através da transmissão, assim está dividida a humanidade. O Adão é o cabeça da sua existência, ou o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da sua existência. Um bom conhecimento bíblico, meus amados irmãos, passa pelo conhecimento desses dois homens. Se você não conhecer o Adão do Éden, definitivamente você não vai louvar o segundo Adão. No versículo 12, a primeira coisa que diz aqui é que um homem é responsável pela entrada do pecado no mundo. Vocês sabem que o apóstolo Paulo está se referindo àqueles acontecimentos descritos em Gênesis 3, capítulo que nós lemos aqui no começo do culto. Em Gênesis 3, o pecado já existia. O pecado já existia. Lúcifer já havia caído com seus anjos, mas o pecado de Lúcifer não havia contaminado a criação divina. A razão disso, irmãos, é porque Lúcifer e os seus anjos não foram colocados como líderes, como representantes, como cabeça. Adão, sim. Adão foi colocado como cabeça, ele foi colocado como representante, como zelador da criação de Deus. Lúcifer não teve essa posição. Adão expressava a imagem nele, a imagem de Deus nele, quando ele dominava a criação, quando ele cultivava, quando ele cuidava da criação, ele estava ali espelhando o Criador. Gênesis 3, então, narra quando o representante da raça humana caiu na tentação, desobedeceu e o pecado entrou no mundo. Todos esses acontecimentos, irmãos, narrados em Gênesis 3, são usados pelo apóstolo Paulo para dizer que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, a mulher foi a primeira a pecar, mas Adão era o representante, era o cabeça. Por isso a Bíblia diz, a Bíblia ela é enfática, o pecado entrou por um só homem. Foi Adão que abriu as portas do mundo para que o pecado avançasse de uma vez por todas e corrompesse esse mundo criado em harmonia, esse mundo criado em santidade. E a questão que fica é, se o pecado entrou por um só homem, por que esse pecado é tão devastador, corrompeu todas as pessoas? A resposta, irmãos, é: nós somos uma raça. Nós somos uma raça. A Bíblia diz que de um só, Deus fez toda a raça humana. E quando Deus colocou o primeiro casal no Éden,
nós estávamos embrionariamente nele. É diferente, por exemplo, dos anjos. Os anjos, a mesma quantidade de anjos, quando Deus criou todas as coisas, é a mesma quantidade de anjos que existe hoje. Mas no caso dos seres humanos, não é assim. Quando Deus criou o primeiro casal, deu a ele a capacidade de reprodução. E eles criaram uma relação de herança, de família, de geração, geração após geração. Essa relação física, genética, psicológica e também espiritual. Nós estávamos em Adão. Ele é o nosso ancestral e, por isso, aquilo que ele fez há tantos anos atrás tem reflexo diretamente em nós. A palavra Adão, na língua hebraica, significa homem ou humanidade. Humanidade. A raça humana estava nele. Adão representava toda a humanidade. E ainda no versículo 12, o apóstolo Paulo usa uma linguagem personalista aqui. O pecado é como se fosse um ser que passa pela porta, é como se a porta fosse aberta e ele entra, ele passa pela porta e entra. O pecado, meus amados irmãos, é um ser perverso que avançou quando Adão deu uma brecha para ele. Aquele ser vil, terrível, desfigurado, ele tocou Adão no Éden e inoculou no coração do nosso primeiro pai uma semente de desobediência. E daquele dia por diante, nunca mais Adão, nem aqueles que vieram dele, seriam mais os mesmos. E quando Paulo diz que o pecado entrou no mundo, se refere tanto aos seres humanos quanto à criação inanimada. Por isso que ela geme. A criação geme, ela sofre, ela está em agonia. Maldita é a terra por tua causa, Adão. Maldita é a terra por tua causa. E a partir daquele momento, o homem seria rebelde com o seu Criador, e a criação seria rebelde contra o homem, como se ela não quisesse se sujeitar mais ao homem, que esse era o plano original de Deus. E é por isso que hoje nós encontramos catástrofes, tragédias, alterações climáticas, e quando olhamos para todas essas coisas, nós não devemos ter essa visão rasa que os ambientalistas têm. Essa visão rasa que os ambientalistas têm. Temos que ter a visão bíblica. O pecado trouxe caos, desequilibrou tudo, inclusive o meio ambiente. Próxima informação aqui, irmãos. O pecado trouxe um companheiro. O pecado trouxe um companheiro. O pecado não entrou sozinho. O pecado tem um companheiro que sempre anda de mãos dadas com ele. Vejo ainda no versículo 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Pecado e morte, irmãos, são parceiros inseparáveis. São diferentes, mas sempre estão andando de mãos dadas. Lembrem que Deus havia alertado Adão em Gênesis 2,17. Adão, não coma dessa árvore, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A palavra morte na Bíblia, irmãos,
ela é uma palavra ampla. A essência da palavra significa separação. A morte na Bíblia significa separação espiritual. O homem se tornou separado de Deus. O homem, por causa do pecado, está em rebeldia com Deus. A prova da morte espiritual de Adão é que, tão logo ele tomou consciência do seu novo estado, ele fugiu. Ele quis distância de Deus. E daquele dia em diante continua a mesma coisa. O homem quer distância de Deus. Isso é morte espiritual. A morte na Bíblia significa a separação física. Essa é uma das experiências mais violentas, uma das experiências mais dolorosas da nossa existência, porque nós não nos acostumamos com a morte. A morte nos incomoda. A morte nos incomoda profundamente, porque nós fomos criados para viver eternamente. Mas a morte causa essa separação. O corpo volta ao pó e a alma volta ao Criador. Morte na Bíblia significa separação eterna, a completa alienação de Deus, é completa punição de Deus, é fogo, é lago de fogo, é sofrimento, é o ser suportando a ira de Deus eternamente, onde há ranger de dente e choro. Meus amados irmãos, o texto sagrado está dizendo que naquele dia terrível, Adão abriu a porta, o pecado entrou e segurou a porta para que seu companheiro entrasse com ele, a morte. E a morte tocou o nosso pai Adão e a humanidade nunca mais foi a mesma. A humanidade nunca mais foi a mesma. Esse toque alcançou toda a humanidade. Nós já nascemos separados de Deus, nós já nascemos com os nossos dias contados, e a morte é a grande prova de que nós já nascemos pecadores. É por isso que criancinhas tão lindas, criancinhas que, mesmo sem terem cometido nenhuma transgressão, elas morrem porque já nascem com a semente do pecado. Na sequência aqui, irmãos, nos versos 13 e 14, basicamente, nos dirão que o pecado e a morte agiram na humanidade mesmo antes da entrega da lei. É o que Paulo vai argumentar aqui nesses 2 versículos. O apóstolo Paulo, ele já havia comentado a esse respeito. E quando nós queremos entender isso, é como se nós imaginássemos aqui um ouvinte ouvindo tudo isso que o apóstolo Paulo está falando e questionasse o apóstolo Paulo. Paulo, a lei escrita, ela foi dada na época de Moisés, correto? Sim, foi dada na época de Moisés. Por que Deus puniu a humanidade antes da entrega da lei? Você estaciona o seu carro, é como se a pessoa dissesse assim, olha, você estaciona o seu carro, vem o guarda, multa o seu carro, mas não havia nenhuma placa ali dizendo proibido estacionar. Adão, tudo bem, Deus disse diretamente a ele, Adão, se você comer desse fruto, você morrerá. Mas e os outros? E as outras pessoas, os seus descendentes? Como eu disse, Paulo já tinha antecipado esse questionamento antes, no capítulo 2, a partir do versículo 14, e ele disse que todas as pessoas, elas nascem com a lei. Elas nascem com a lei no coração.
O homem, ele nunca esteve sem lei. O homem nunca esteve sem lei. Deus escreveu uma lei moral. Deus colocou um senso judicial de certo e errado, em que o homem sabe o que deve e o que não deve fazer. Mas ele ainda vai comentar aqui desses 2 versículos a respeito disso. E o que é que ele comenta, irmãos? Que o que aconteceu no tempo de Moisés foi a formalização da lei. Deus escreveu a lei ali, mas a lei já existia. A lei já existia e Deus estava punindo, Deus estava julgando as pessoas, não com base na lei escrita que Moisés recebeu, mas com base nessa lei moral interna que cada um nasce. Nós temos vários episódios na Bíblia que corroboram com essa informação. O caso de Caim, por exemplo. Caim, Deus apareceu para ele e alertou a sua vida. Olha, Caim, o que você está fazendo é errado. O que você está fazendo é errado. Se você proceder corretamente, você vai ser aceito. Caim, o pecado, ele está acampado na frente da sua tenda. Cabe a você dominá-lo. Cabe a você dominá-lo. Então veja um exemplo de que ele sabia a respeito do pecado, ele sabia o que era certo e o que era errado. Aquela geração do dilúvio, a geração do dilúvio, enlameada na idolatria, que resistiu à pregação de Noé, Deus puniu aquelas pessoas porque elas sabiam que estavam pecando. Elas sabiam que estavam pecando. E nós encontramos vários casos na Bíblia mostrando que aquelas pessoas que desobedeciam a Deus sabiam o que estavam fazendo. E os 10 mandamentos, eles vieram para formalizar algo que já estava acontecendo. Formalizar algo que já estava acontecendo. É por isso que Paulo, no versículo 14, vai dizer: no entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Aqui, novamente, irmãos, nos chama a atenção essa forma excepcional da comunicação do apóstolo Paulo. Porque aqui, novamente, ele está personalizando a morte. Tratando a morte em termos de um rei. Quando ele diz está reinando, ele trata a morte como se fosse um rei, um governante, um imperador que toca quem ele quer. As pessoas não têm como resistir a ele, a esse imperador, a esse rei. O mesmo Paulo que escreve assim, ele ressalta na sua primeira carta aos Coríntios que um dia nós iremos nos unir ao redor dela, ao redor da morte, para zombar dela, porque o verdadeiro rei já venceu a morte na cruz. Mas por enquanto, ela ainda mete medo. Ela ainda nos incomoda, ela ainda traz lágrimas aos nossos olhos. E é isso que ele está dizendo aqui: a morte reinou, sem ser questionada, sem ninguém se levantar contra ela, sem ninguém enfrentá-la. E nós sabemos, irmãos, que o ápice da história cristã é o conflito entre esses 2 reis. E é o Senhor Jesus que mata a morte da morte na morte de Cristo. É o mesmo Paulo que solta aquele grito de vitória: onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem jeito, irmãos, antes da lei, depois da lei, a morte está reinando até o dia em que o Senhor Jesus irá subjugá-la de uma vez por todas. Aqui nessa descrição terrível, irmãos, desses 3 versículos, tem um fiozinho de esperança já aqui para todos nós. Que o apóstolo Paulo, ele puxa esse fiozinho de esperança, antes mesmo de adentrar no restante dos versículos, que está aí na última frase do versículo 14. Aqui nós temos a graça de Deus, aqui nós temos a luz no final do túnel, a esperança que todo ser humano precisa da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava Cristo, irmãos. Adão prefigurava Cristo, Adão era uma sombra, era um símbolo que apontava para Cristo, porque seria Cristo que reverteria tudo aquilo que Adão causou. Aqui nós podemos observar a misericórdia de Deus já presente no dia em que Adão transgrediu, porque a Bíblia diz que daquele homem que levantou os seus punhos contra Deus, desobedeceu ao Senhor, Deus levantaria aquele que da semente da mulher reverteria todo aquele quadro. Deus mesmo enviaria o seu Filho amado para vencer os 2 companheiros de Adão, a morte e o pecado. A morte e o pecado. Meus irmãos, que lições nós podemos tirar desses versículos? Quais são as lições que nós podemos destacar aqui desses versículos? A primeira lição que eu gostaria de trazer para os irmãos é uma lição óbvia. Adão é um personagem histórico. Adão não é um mito, irmãos. Adão não é uma lenda. Tem muita gente que anda espalhando isso por aí. Você vai encontrar em muitos lugares pessoas dizendo que os primeiros 3 capítulos de Gênesis são lenda. Muitas faculdades, academias, círculos intelectuais informando ou dizendo que isso não passa de uma lenda. Se os primeiros 3 capítulos de Gênesis são mito, toda a nossa fé vai por água abaixo. Porque se os 3 primeiros capítulos de Gênesis são mito, não existe um Criador, não existe criação, não existe pecado, não há necessidade de salvação. A figura de Jesus não tem nenhum sentido. Mas o apóstolo Paulo aqui, irmãos, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele foi buscar, lá atrás ele foi buscar o personagem Adão, lá no Antigo Testamento, para nos trazer preciosos ensinamentos, para nos mostrar que a história cristã faz sentido, é histórica, não é uma lenda, e que o Evangelho é resposta para o pecado que entrou no mundo por causa da desobediência de Adão. Então nunca permita que alguém afirme para você que esse texto, ou os primeiros capítulos da Bíblia em Gênesis são mito ou lenda. Outra lição que nós podemos encontrar aqui, irmãos, é que a origem é a origem de toda maldade, é a origem de toda injustiça,
a origem de todo sofrimento. Quem compreende bem o texto de Gênesis 3, quem compreende os versículos que consideramos hoje em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12, jamais fará uma pergunta que geralmente é ouvida na boca de muitas pessoas. Qual é a pergunta que muitos fazem? Por que os inocentes sofrem? Por que criancinhas morrem? Por que há sofrimento? Quem entendeu bem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, jamais fará uma pergunta como essa. Porque a Bíblia, ela deixa muito claro que não há inocentes. Não há inocentes. A raça humana caiu. A raça humana foi precipitada na perdição. Não há um justo sequer. Essa é a doutrina do pecado original. Não há um justo sequer. E é preciso destacar que, muitas vezes, por trás dessa pergunta, por que os inocentes sofrem, tem uma teologia. Quando a pessoa faz uma pergunta dessa, ela está dizendo assim: Deus ele é injusto. Por trás dessa pergunta está essa teologia, essa ideia de que Deus é injusto. Mas, meus amados irmãos, à luz das santas Escrituras, nós nunca devemos duvidar da santidade de Deus, da justiça de Deus, porque Deus é plenamente justo. O homem, ele é responsável. O homem, ele é pecador. A humanidade sofre por causa do pecado, é o resultado do pecado. Essa é a origem da maldade, essa é a origem da injustiça. Outra lição que nós podemos extrair dos textos que nós consideramos é que o pecado de Adão não anula a responsabilidade pelos seus pecados individuais. Quando você peca porque você gosta. Quando você peca porque você quer. Quando você peca, simplesmente você está imitando o seu paizinho lá do Éden. Você está assinando embaixo de tudo que ele fez. Os seus pecados de hoje, do que você comete todos os dias, os pecados que você comete todos os dias, eles são a prova de que se você estivesse no Éden, você faria a mesma coisa. Você faria a mesma coisa. Mesmo nas mesmas condições de Adão, você faria a mesma coisa. Lembre-se que ninguém será condenado pelo pecado de Adão, mas pelos seus próprios pecados. No dia final, meus amados irmãos, os livros serão abertos. Os livros serão abertos. E cada um será julgado, como diz a Bíblia, conforme as suas obras. Conforme as suas obras. São as suas obras. São os seus pecados e você os cometeu porque você quis, porque você gosta. Aliás, quando você tenta escapar dessa verdade, quando você tenta fugir da sua responsabilidade, é mais uma prova do seu DNA, da natureza adâmica. Porque quando Adão pecou, quando Deus confrontou ele, e ele disse que a culpa era da mulher, é mais uma prova. Quando você quer escapar, quando você quer dar desculpa, é mais uma prova da sua natureza adâmica
e mais uma prova dos seus próprios pecados. Irmãos, diante de tudo isso que nós vimos hoje, eu acho que ficou bem claro para todos nós que a salvação não pode vir da raça humana. A salvação não pode vir da raça humana. Não tem como nós resolvermos essa questão. Nós não temos condições nenhuma de resolver esse problema. A morte entrou, o pecado tocou a humanidade e ela foi afetada, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas paixões. Qualquer ensino que apresente a salvação como uma construção humana, olha, você pode ser bonzinho. No final das contas, a salvação passa a ser um reconhecimento daquilo que você faz. Qualquer ensino nesse sentido é errado, irmãos. Nós não temos condições nenhuma de nos salvarmos por nós mesmos. Se a salvação dependesse da sua escolha, você nunca seria salvo. Porque você sempre amou mais o pecado do que obedecer a Deus. Essa é a sua natureza, essa é a nossa natureza. Nós somos assim. E por incrível que pareça, existem igrejas que estão cheias de pessoas que acham que devem ser bons. Olha como eu sou bonzinho. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Porque nós temos a tendência de olhar para os outros. É Deus, irmãos. Do princípio ao fim, é Deus que faz essa obra de salvação. É Ele o autor e consumador da fé. A raça humana ela foi mergulhada no pecado, na perdição, na morte. Deus, quando nos olha, Ele vê perdidos. Para nós sermos salvos, nós temos que sair dessa condição de estarmos em Adão e sermos colocados em Cristo. E em Cristo, tudo o que Ele fez se torna nosso. E em Cristo, nós somos novas criaturas. Você que está aqui nessa noite, que não entregou a sua vida a Cristo, ouça atentamente o que eu vou dizer. Somente Jesus pode te tirar dessa salvação, dessa situação. Somente Jesus pode te tirar dessa situação. Somente Jesus pode tirar você dessa sujeição do primeiro Adão e conectar você espiritualmente ao segundo Adão, a Ele próprio, e você receber a salvação eterna. Você que já crê em Jesus, você que já é crente, viva uma vida de gratidão, viva uma vida de louvor, olhe para si mesmo, olhe para a condenação que você estava e agradeça a Deus por Ele ter colocado você nesse lugar, porque você está em Cristo. Nenhuma condenação cairá mais sobre você. Nada poderá separar você do amor de Cristo. Se você é um crente, agradeça porque você está em Cristo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.